estudantes, tudo bem com vocês? Aqui está tudo ótimo. Sou a professora Natália e começamos agora mais uma aula de geografia para o 7º ano dos anos finais. Vou começar te fazendo uma pergunta. Você sabe reconhecer as diferenças nas paisagens, da cultura e da população brasileira? Será que a ideia que temos dos lugares são realmente o que eles são ou são apenas estereótipos? Vamos falar sobre essas temáticas na aula de hoje. O assunto da nossa aula foi pensado a partir da habilidade da BNCC de avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. E o nosso objetivo é tratar sobre as diversidades dos elementos e características da paisagem brasileira, através dos estereótipos criados. E claro que é muito importante que você já marque a sua presença na aula através do QR Code que está aí no cantinho da sua tela. Todas as aulas que você assistir aqui no Dever em Casa na TV, marque a sua presença, ok? Você saberia reconhecer quais os locais que estão representados nessas duas imagens que aparecem aqui na sua tela? E essas paisagens? Você saberia dizer a quais lugares elas pertencem? Eu mostrei para vocês imagens de dois locais diferentes, Rio de Janeiro e Salvador. As imagens têm características muito diferentes entre si e mostram diferentes realidades de uma mesma cidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, é muito conhecido pelos seus monumentos, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as suas praias, mas também pode ser conhecido pelos seus morros e favelas. Salvador também é uma capital litorânea, que tem sua marca registrada as praias, os fortes e o elevador Lacerda, que vimos na foto. Mas também tem suas paisagens marcadas por casas e centros históricos. O Pelourinho, por exemplo. O Brasil, ele é marcado por muitas diferenças culturais, populacionais e também dos seus aspectos físicos. As diferentes regiões e biomas do Brasil já mostram essa biodiversidade no nosso território. Vamos observar essas duas reportagens. Uma diz: da Caatinga ao Pantanal, o Brasil tem diferentes paisagens para serem exploradas. Cenário se transforma em cada região do país, que possui diferentes biomas por causa de sua extensão. E essa outra reportagem aqui diz: vários Brasis em um só Brasil. Descubra as principais diferenças regionais do nosso país. Essas reportagens, elas retratam, já em seus títulos, as diferentes transformações do cenário e das paisagens brasileiras. E como a grande extensão do território brasileiro ajuda a ampliar essa diversidade. Você já ouviu falar dessa expressão que dentro de um Brasil existem outros Brasis? Pois é, ela mostra que o nosso país é múltiplo em diferentes aspectos e que existem expressões culturais e populacionais diferentes em cada região. Mas como será que os outros países enxergam o Brasil? Será que os povos estrangeiros percebem o território e a paisagem do Brasil com as mesmas diversidades que nós, que vivemos no nosso país? Desde a chegada dos primeiros portugueses em solo brasileiro, a concepção que os povos europeus tinham dos povos indígenas que aqui habitavam era de um povo primitivo, selvagem e também atrasado economicamente, diferente do ponto de vista social e cultural. Havia uma comparação social do povo europeu e do povo brasileiro, inferiorizando e negando a cultura e o modo de vida indígena. Essa ideia negativa, ela repercutiu por muitos anos e criou estereótipos da população brasileira. Vale lembrar que estereótipos são um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia pré-concebida que acaba colocando as pessoas em grupos sociais, em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando a sua imagem, sem um conhecimento verdadeiro sobre quem aquela pessoa realmente é.
E isso acaba definindo e limitando as pessoas quanto à aparência, a cor da pele, o tipo de vestimenta e o uso de acessórios. Ou, por exemplo, uma pessoa estrangeira de outro país ou nacionalidade, ou também de diferentes regiões que têm diferentes culturas e crenças e níveis de educação. Por exemplo, o Brasil, ele é considerado por outros países o país do futebol, do carnaval. E associar o nosso país apenas levando em conta essas características cria um estereótipo da população brasileira. Aqui nessa charge retrata exatamente essa ideia de padronização, onde o povo de cada país está associado apenas a uma característica cultural e uma forma de ser e de viver. Aqui os chineses, representados como comendo carne de cachorro, que é algo muito comum de se estigmatizar. Os franceses com uma baguete e pintando. E o brasileiro com uma bola de futebol e tomando uma bebida. Esses mesmos estereótipos também podem ser associados no território e nas paisagens brasileiras. Vocês se lembram das imagens que viram no início da aula do Rio de Janeiro e de Salvador? Elas são apenas alguns dos cenários que caracterizam essas cidades, mas elas não representam a sua totalidade. A favela e as praias, por exemplo, são sim elementos marcantes da paisagem, mas elas não devem limitar a cidade apenas a esses elementos. Senão, essas características, elas se tornam um estereótipo, um padrão. Essa imagem que vocês estão vendo é o Parque Nacional do Catimbau, um parque nacional brasileiro que fica no estado de Pernambuco. Ele é considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Parque arqueológico é um local onde já foram encontrados vestígios de ocupação humana e de animais antigos e pré-históricos. Esse Parque Nacional do Catimbau também conta com pinturas rupestres datadas de até 6.000 anos de idade. Existem diversas paisagens na região Nordeste, principalmente diversidades na parte litorânea, que possui uma vegetação verde, folhosa, de solo mais úmido e até mesmo regiões que fazem frio, você sabia? Esse município que você está vendo na imagem é o de Martins e é uma região serrana do Nordeste, que fica assim numa maior altitude e por isso ela é considerada a cidade mais fria dessa região. Lá as temperaturas elas chegam em média a 16 graus. E com esse tempinho a gente já tá tirando os casacos do guarda-roupa, não é mesmo? E claro que também há as áreas litorâneas, como as praias de Trancoso e outras demais praias paradisíacas e muito famosas da região Nordeste. Lá as temperaturas são mais altas, mas também apresentam uma vegetação costeira verde e úmida, devido aos cursos d'água. Deu para perceber que a região Nordeste não é apenas sinônimo de seca, não é? Indo lá para a região Norte, o estado do Amazonas, por exemplo, traz uma característica forte e bem presente em sua paisagem, que é a famosa floresta amazônica. O rio Amazonas e seus afluentes também são uma marca da paisagem, tanto desse estado como de toda a região Norte. Mas você sabia que em Manaus, a capital do Amazonas, existe um grande polo industrial? É o Polo Industrial de Manaus. E ele é grande e moderno. Ele é um centro industrial e tecnológico que reúne mais de 500 indústrias que produzem eletroeletrônicos, produtos do setor naval, mecânico, metalúrgico, entre muitos outros. A paisagem do norte também pode ser industrial, como nós podemos ver nessas imagens. O que achou de aprender sobre as diversas paisagens existentes no Brasil? Vamos fazer agora uma atividade sobre o que vimos na aula de hoje? Observem atentamente esse mapa, que retrata o Brasil em diferentes ilustrações. E responda, quais as características presentes na imagem que retrata estereótipos brasileiros?
Eu vou dar 30 segundos para você observar e responder com atenção. São as observações que podemos fazer analisando essa imagem. Afinal, todos esses símbolos que estão presentes podem ser considerados estereótipos nas regiões do Brasil. O carnaval, ele está caracterizado como uma mulher passista, apenas aqui na região Nordeste. Ocas indígenas também, apenas localizados na região Norte, sendo que comunidades indígenas elas também estão presentes no Sudeste e no Nordeste do Brasil. Além do Cristo Redentor, que está representando todo o estado do Rio de Janeiro. E um jogador de futebol, simbolizando São Paulo. O principal erro desse tipo de mapa é trazer uma totalidade sobre uma área apenas com um símbolo, excluindo as demais características e diversidades desse território. E antes que a aula acabe, marque agora mesmo a sua presença através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É muito importante a sua participação. Na aula de hoje, nós podemos observar e entender melhor sobre os estereótipos que são presentes no território brasileiro por meio de suas paisagens urbanas e rurais, principalmente as paisagens naturais. Como vimos as diversidades presentes nas cidades do Rio de Janeiro e de Salvador. Desconsiderar as pluralidades presentes no nosso país e seus diferentes símbolos é negar as diferentes identidades e diferenças das paisagens e culturas do nosso país. E a sua atividade após a aula vai ser bem legal para aprender coisas novas e diferentes sobre o Brasil. Escolha uma região do Brasil e 5 paisagens dessa região para identificá-la e caracterizá-la. Se atente a trazer elementos mais diferentes e o mais plurais possíveis. Nos envie a sua atividade de pesquisa através do nosso WhatsApp, que está aqui na tela, mas eu vou falar para você. É o 27 9966 10143. Vou te dar alguns segundos para você anotar os comandos da atividade. Agora, o Dever em Casa na TV também está em diversas redes sociais e também tem um site? Nos siga pelo Facebook e Instagram, que é o @Dever em Casa na TV. E através do site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. Você pode acessar ao banco de aulas e assistir as aulas que você não conseguiu ver na TV ou as que você quer rever. Acesse todas elas e fique por dentro de todas as novidades que vão aparecer por aqui. E eu me despeço de vocês agora. Obrigado por estar aqui com a gente em mais uma aula. Espero vocês na próxima, viu? E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.